Então, para quem está assistindo no YouTube, a gente está conversando com a professora Cris Pegorari, que ela é criminalista, advogada criminalista, mestre em Direito da Sociedade da Informação, doutoranda em Educação pela PUC Campinas, professora de Direito Penal e Processo Penal na PUC Campinas, coordenadora dos cursos de especialização em LGPD e Direito Digital da PUC Campinas e coautora do livro Crimes no Meio Ambiente Digital e Sociedade da Informação pela editora Saraiva. O que a gente está falando hoje é sobre crimes no metaverso. Bom, vamos lá. E quando você fala, né, desses dois pontos, eu concordo plenamente. Uma coisa é a simulação e outra coisa é o bem digital. É o bem que está muitas vezes ali fixado no NFT, que tem um valor econômico efetivo, né? Uhum. Então, se o atentado, entre aspas, atentado fosse efetivamente na representação oficial de um prédio do governo, se é que dá para fazer um atentado, eu não sei, teria que ser um atentado através de código, né? Você destruir o código que criou aquela arquitetura, eu vejo realmente a possibilidade de um crime de dano, porque assim, o bem imaterial, ele não é uma novidade, como você disse, eu trabalho com propriedade intelectual há 20 anos e o assunto já era velho quando eu comecei. Então, assim, são bens imateriais, né? E que eu entendo que eles estão transportados ali como bens digitais hoje. E tem a questão da simulação, porque eu confesso que essa notícia, né, ela deixou os estagiários aqui do escritório um pouco inquietos, né, porque você vê plataformas, jogos, né, como Fortnite, por exemplo, é um jogo que é uma plataforma também considerada um início de metaverso e pode ser interoperacionalizada também, na qual eles ficam um matando o outro. Então, gerou até uma insegurança jurídica, entre aspas, de que, assim, será que eu vou ter que responder pelas pessoas que eu matei no jogo Fortnite? Né? Fica uma questão tão complicada. Eu acho que a gente ainda tem que ter uma depuração tão grande, né, dos elementos, mas, enfim. Essa questão de criminalização de games é muito complicada, né? Primeiro em que medida quem joga ali um jogo violento vai praticar um comportamento violento dentro ou fora da rede, né? Qual é a correspondência, né, efetivamente, dessa situação, né, do jogo violento e da repercussão fora daquele ambiente? Esse é um aspecto. O outro aspecto são situações de simulação, não necessariamente estou atingindo. Então, por exemplo, imaginemos que a gente tenha situações envolvendo pornografia infanto-juvenil, né? A prática de uma simulação de ato sexual envolvendo um avatar com representação gráfica de criança ou adolescente, né? Se eu não consigo atrelar a imagem daquela criança ou adolescente a uma criança ou adolescente real, também não consigo enquadrar no crime de pornografia infanto-juvenil, do ECA. Então, tem várias discussões. O que eu posso discutir em relação a essas simulações? Eu posso discutir situação de apologia ao crime, como eu disse, de incitação ao crime, né? Dentro do ambiente de metaverso, tem uma outra questão que a gente pode discutir, que é a perseguição, né, o stalking, que é um crime recentemente também inserido na legislação, né? Dentro do metaverso, eu posso perseguir alguém, até porque o crime de perseguição é um crime extremamente amplo, né? Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física, psicológica, a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando liberdade, privacidade, assim por diante. Então, também é uma situação que, eventualmente, eu posso discutir dentro desse ambiente. Mas essa discussão sobre games não é uma discussão nova. Essa questão da simulação é uma situação que não gera responsabilidade, a não ser que eu consiga vincular a imagem, por exemplo, no caso de pornografia infanto-juvenil, né, a imagem de uma criança ou adolescente real, enfim. Mas é ainda um ponto de difícil, né, responsabilidade, né, de viabilizar uma responsabilidade criminal. Não, com certeza. Um outro crime, Cris, que eu tenho visto que já está acontecendo, eu não tenho ouvido falar sobre ele ainda, é uma coisa que eu brinquei outro dia e falei que é o sofisma digital, porque toda a estrutura ela é correta, mas a premissa ela é incorreta. O que eu estou falando? Estou falando de quem pega uma imagem, por exemplo, qualquer, uma ilustração, e cria um NFT e comercializa esse NFT. Né? Na verdade, assim, o NFT é um criptoativo. A imagem em si, a obra de arte que está representada ali, usando uma frase do meu filho, é meramente a capa. É a capa do NFT. Né, na visão dos jovens, dos nativos digitais, que eu não sou nativo digital, tento entender essa linguagem, né? Mas, assim, é só a capa. Agora, assim, a partir do momento que eu pego uma ilustração, né, que tem um direito autoral efetivo ali, direito patrimonial, direito moral, e eu uso aquilo
fixando ela num NFT e passo a comercializar esse NFT. Porque a ideia é de que, assim, olha, os NFTs, eles são rastreáveis, eles são super seguros, eles são um título de propriedade imutável. Perfeito, a estrutura, por isso que eu vim com a ideia de sofisma. A estrutura é perfeita, realmente ele é rastreável, ele é firme, ele é garantido. Só que, assim, existe um passo antes que, assim, eu tenho o direito autoral sobre aquilo que eu estou fixando e comercializando. Eu entendo que isso é um crime de falsificação. Como é que você vê isso? Para a gente terminar, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, mas fala um pouquinho sobre essa ideia do crime de falso através de um NFT, se você acha configurável ou não. E aí depois, se você quiser também já deixar as últimas palavras para os nossos amigos, dizer quais são as suas reflexões e preocupações aí, porque a gente está lapidando toda uma estrutura nova de comunicação, né? Vamos lá, com você. Não, acho plenamente possível discutir a falsificação nesses casos que você mencionou. Acho plenamente viável a configuração do crime de falsificação nesse caso. Acho que nós temos muito ainda a discutir sobre esse ambiente do metaverso. Não sei se vocês sabem, tem até um projeto de lei de 2021, o projeto de lei 4.401, que busca ali tratar de alguns pontos relacionados ao metaverso. Enfim, alguns pontos do projeto de lei são discutíveis, mas acho que é interessante conhecer, até para a gente saber qual é a ideia do legislador voltada para a regulamentação desse ambiente. No âmbito criminal, especificamente, eu acho que nós temos muitos desafios, mas são desafios maiores do que pura e simplesmente a configuração de crimes ou não nesse ambiente. Como eu disse, alguns crimes eles já podem se configurar nesse ambiente, fraudes, estelionato, né, crimes patrimoniais, crimes contra a propriedade intelectual e etc. Outros a gente tem maior dificuldade de visualizar, né, a sua configuração, até porque o direito penal ele é voltado ali, né, para o ser humano, né, tanto como sujeito ativo como sujeito passivo. E acho que o principal desafio, né, como eu também mencionei aqui anteriormente, é viabilizar essa responsabilidade. Então, se eu de fato entender que o direito penal tem que atuar nesse ambiente e que determinadas situações configuram crime nesse ambiente, como é que eu viabilizo a responsabilidade? Esse é um aspecto de direito processual penal, de produção de provas, de instrumentos de cooperação jurídica internacional que viabilizem de fato essa responsabilidade. Então, são várias camadas, na verdade, de discussão, desde a definição do que é, da natureza jurídica do avatar, se ele é uma extensão ou não do ser humano, e a partir dali discutir se aquele ser humano que está representando pelo avatar vai ser vítima ou não de crime nesse ambiente, até como viabilizar essa responsabilidade, e principalmente se o direito penal vai atuar ou deve atuar em todas as situações dentro desse ambiente. São aí alguns pontos de reflexão, né, dentre outros que a gente mencionou aqui, para pensar em instrumentos, né, de investigação, como infiltração virtual, a busca e apreensão que foi utilizada na Operação 404, enfim, como esses instrumentos também de investigação serão utilizados nesse ambiente, como tudo isso vai funcionar, ainda é tudo muito novo, então certamente vão trazer aí dúvidas sobre a sua aplicação, sobre a sua efetividade, e enfim. E é isso, assim, como eu disse no início, a ideia não era trazer definições, enfim, até porque sobre muitas coisas nós não temos ainda, mas é mesmo trazer a reflexão e algumas dúvidas que nós também temos sobre esses assuntos. Perfeito, Liz. Agradeço muito, muito a tua presença, você ter aceitado o convite. Você realmente trouxe bastante conhecimento para a gente, né? Como você disse, é algo que ainda está sendo construído, a gente ainda não tem as respostas, mas com a experiência da gente, a gente consegue imaginar algumas situações, alguns problemas e algumas soluções, né?
Me preocupa a questão da regulamentação legal, porque o processo legislativo ele é demorado, né? Eu vou entregar a minha idade, eu lembro no meu último ano da faculdade, eu tive uma palestra com o Silvio Rodrigues, estavam lançando ali, né? E ele dizia, olha, sabe esse Código Civil que vocês estão comemorando? A gente começou com o projeto em 1976. Fiquei pensando, eu tinha 2 anos de idade. Novo velho. É um novo velho. Então, assim, como o processo legislativo é demorado e a evolução tecnológica é muito rápida, eu me preocupo com a questão da lei efetivamente conseguir regulamentar. A gente vê aquele projeto, por exemplo, lá de lei dos criptoativos, é uma coisa que você vê que já está nascendo extremamente desatualizada, né? Mas, infelizmente, é o mecanismo que a gente tem. Bom, mais uma vez, quero agradecer muito a tua presença. Pode falar, não vou te cortar. Não, só complementando que, além de já nascer defasado, muitas vezes, a qualidade também, né? O fato de ter uma proposta de regulamentação não significa que seja a melhor proposta, né? Que aquilo que eles estão colocando no projeto de lei, que eventualmente até se transforme em lei, né? Nós tivemos algumas edições de leis tratando de crimes informáticos nos últimos tempos aí, não significa necessariamente que seja de qualidade, que seja adequado, que atenda às demandas, porque não necessariamente o legislador também está inteirado na aplicação prática, né, nas consequências práticas daquela situação. Então, enfim. Né, olha, eu não sei o pessoal que está acompanhando a gente, mas eu entendi exatamente o que você quer dizer. Quando saiu esse projeto de lei, eu peguei e imprimi ele, porque eu sou velha guarda, preciso imprimir, fiz minhas anotações e falei, eu vou escrever sobre isso. Eu tive tanta dificuldade em entender o porquê e aonde eles querem chegar que eu desisti de escrever sobre o projeto de lei. Eu acho que eu escrevi uma resenhazinha boba ali só. Mas é isso, então, Cris. Muito obrigado pela tua presença. Na próxima live, a gente vai estar com mais um professor brilhante como você, que é o professor Caio Bartini. A gente vai conversar sobre tributação no metaverso, outra área que aí também a gente vai lá para os criptoativos, para as criptomoedas e com muita coisa a ser compreendida e lapidada. Então, muito obrigado. Um excelente dia para você e vamos em frente. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada a todos que participaram da live e à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.